Ah, o Waze tava dizendo 5h15? Porque aí, a partir das 5, o trânsito vai Vai aumentando. mudando e ele vai Vai atualizando, crescendo. né? Ele vai atualizando as coisas, Não né? é. Mas você afinal não mora, você não mora em São Paulo, né, João? Não, meu bairro é mais longe. Qual que é, então? É Itanhaém. Itanhaém, né? O seu escritório é na praia. Eu tô sempre na área. Como é que é morar na praia? Cara, eu acho que morar na praia é você conseguir ainda viver com manhãs silenciosas, respirar um ar puro, fresco. Mas ao mesmo tempo a gente tem nos finais de semana, feriados, Um agito maior. um agito maior e aí nem sempre fica confortável. Aham. Dependendo do vizinho da casa que tá para alugar ao lado da sua que chega também, a gente tem às vezes problemas. Isso é uma questão no litoral, né? Porque realmente, às vezes as casas são ocupadas por pessoas muito diferentes durante o ano, porque tem essa cultura de se alugar a casa, porque é a casa do final de semana e tal, né? Então acaba criando. Você falando isso nunca tinha me passado pela cabeça, é verdade. Eu sei quem é meu vizinho aqui, né? Ali o seu às vezes pode mudar bastante, né? Isso, eu tenho a rua que eu moro, é um bairro residencial. Provavelmente metade da rua são moradores e a outra metade são casas que estão para alugar, para veraneio, ou casa que está para alugar para turista, para outros tipos de visitante. A casa de veraneio é aquela casa que o dono frequenta há anos, o bairro, etc. Então é um tipo de comportamento porque ele se sente parte da vizinhança, porque todo mundo Perfeito. conhece. Faz parte, né? Agora, o visitante e o turista que vem e talvez ele ache que nunca mais vai voltar, então a gente, por vezes, tem bastante conflitos. Não que a gente entre no conflito, mas a gente vive um conflito que chega até nós. Claro, não, e assim, isso mostra, isso também diz muito sobre a natureza do ser humano, a coisa de eu não vou voltar aqui mesmo, então que se dane, né? Né? Porque assim, você tem duas opções quando você não vai mais voltar para o mesmo lugar: se comportar bem ou se comportar mal, tá ligado? Você não vai voltar, nenhuma das duas vai interferir dentro de você, na hora que você encostar a cabeça no travesseiro. Então isso acaba dizendo muito sobre um cara que às vezes é até super comportado na sociedade, mas chega numa casa ali de final de semana da praia que nunca mais vai voltar. E aí tem um aspecto que eu sempre estou percebendo que parece que as pessoas, quando estão na praia, elas querem viver Intensamente. tudo que ela não fez na semana inteira, o que ela não fez no ano, naqueles 5 dias de férias, do recesso do trabalho, ela extrapola. E aí elas confundem, que elas pensam que todo mundo que está na praia também está Tá de ali pra férias, isso, claro. e a gente mora ali. Lógico. Então talvez trocar essa informação com eles é fundamental para estabelecer ali uma boa relação naquele período que eles chegam, mas por vezes eles são extremamente mal educados. Eles não reconhecem que você continua naqueles dias numa dinâmica de trabalho, inclusive. E eles estão Claro. passando férias e atrapalha até a sua dinâmica de trabalho pelo barulho que fazem. Você, por vezes continua acordando nos mesmos horários, etc. E eles não estão nem aí, pra falar bem a verdade. com tudo E isso. assim, lá deve ser mais gritante, porque assim, aqui em São Paulo, quando a gente recebe visitantes que não são da cidade e eles fazem aqui as barbaridades, São Paulo já tem uma dificuldade na preservação das coisas e tal. Agora, uma vez que você tá lá na praia, né, que tem toda uma ideologia de conservação, quem mora na praia tem essa conexão com praia, com natureza, né, com tudo que a gente vai falar aqui, inclusive daqui a pouco. E aí você tem que encontrar um babaca desses, assim, né? Falando português claro, assim mesmo, né? E quantos não tem por aí hoje em Não, e dia? o que a gente, né, tá toda hora observando é que eles trazem alguns dos problemas da grande cidade pro litoral. Então você tem uma cidade, no caso da minha cidade, tem uma cidade plana, uma cidade que tudo é muito próximo. Para quem tá nos bairros centrais da cidade, você poderia simplesmente se locomover na cidade de bicicleta ou até mesmo a pé. E aí você vê a quantidade de pessoas no carro, Né? fazendo Carro. aquele A trânsito. lógica paulista dentro de uma... Meu pai tinha uma brincadeira que ele dizia que era o seguinte, que o paulistano, quando ele chega no supermercado no litoral, aí tem um caixa com fila e um sem fila. Ele escolhe o que tá com fila. Fila. É uma síndrome, né? Pra que ir rápido se eu posso ficar na fila, gente? Vou ficar na fila. Bom, recebendo aqui hoje João do EcoSurf. Eu tô aqui até com a Uau. camiseta, João, ó. A camiseta que eu tive a honra de ganhar na nossa competição, nosso tabuleiro gigante lá na praia, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu fiquei em segundo lugar.
perdi para uma competidora muito forte, de 7 anos de idade, eu acho que ela tinha, que é em segundo lugar, mas tudo bem, né? A gente vai lidando com vitórias e derrotas na vida. Eu tô aqui com a camiseta que é uma lycra, uma segunda pele, meu, demais, inclusive, que eu que faço jiu-jitsu, a gente usa muita lycra também, e essa aqui veio muito, muito bem, usarei. João, a gente tá aqui para falar sobre a EcoSurf, a gente tá aqui para falar sobre tudo que envolve, sobre todo esse caldeirão aí em volta da EcoSurf, né? Mas a gente começou aqui falando um pouco da praia, da sua relação da praia, porque eu acho que já é uma introdução, assim, saca? Quem é o João, assim, Por quê? Por que a EcoSurf e o João estão juntos, assim? É uma pergunta difícil. Eu costumo dizer que a EcoSurf se mistura com a minha vida, porque quando a gente começou o trabalho, eu tava entre 17 e 18 anos. Hoje eu tenho 39, faço 40 esse ano. Começou em 2000 a ONG, né? Ela foi constituída formalmente em 2000, mas o embrião nasceu no verão entre 98 e 99. Mas já com a ideia de ser uma ONG, assim? Você já tinha essa cabeça... Um colega, a gente por pegar onda, sempre andou por muitas praias do litoral brasileiro, sobretudo sul e sudeste. E a gente tinha referência de alguns projetos já que aconteciam com essa bandeira de surf e meio ambiente. Existe um projeto internacional que há mais de 30 anos trabalha, né, com essa vertente de tentar relacionar o surf com o meio ambiente, que é a Surfrider Foundation. E a gente recebia a revista gringa de surf e sempre tinha ali alguma ação deles, e aquilo sempre nos mostrava um referencial de que também podemos nos juntar a eles. Como? E a partir, né, dessa interpretação da forma que eles tinham de olhar para as praias onde eles estavam localizados, e numa perspectiva do surfista, esse cara que está sempre buscando uma onda nova, uma paisagem diferente, e por vezes você voltava para aquela paisagem que um dia você encontrou linda, semi-intocada, a mudança do lugar já estava acontecendo e nunca para melhor, né? Então, às vezes, aquela praia deserta, de repente começava a ter condomínio, começava a ter uma área invadida, aquele rio que você nadava começava a ter esgoto, etc. E aí Itanhaém é uma cidade que não fugiu a essa regra, infelizmente. E a EcoSurf nasce como um movimento para trazer algumas propostas e algumas respostas de como a gente poderia olhar para essa paisagem e tentar interferir nela o menos possível. E aí entendendo o surfista como um sujeito social, que ele poderia se transformar e se tornar um sentinela da praia, daquele ambiente que ele passa boa parte da sua vida. Um agente ativo ali, né? Exatamente. Perfeito. Um ambiente onde ele produz cultura, todo o seu lifestyle está relacionado ao oceano, à cultura de praia. E por Itanhaém, uma cidade está muito próxima de São Paulo, da capital, uma das maiores capitais do mundo, né? Fica quanto tempo para quem está ouvindo a gente aqui? Uma média hoje de 90 minutos, né? Fica no litoral centro, mais ao sul. E aí a gente começou a sentir os conflitos, né? Que os finais de semana esse visitante trazia para a cidade. E o que foi percebido primeiro foi a poluição das praias, né? Então, ao término de um feriado, de uma férias de janeiro, por exemplo, aos domingos, quantidades e quantidades de lixo depositado nas areias. Você falou que estava com quantos anos nessa época? 18, 19? 18 para 19. Então isso era chocante, né? Porque um moleque de 18, 19 já tá prestando atenção nisso, é porque é chocante, né? Acho que você chegava lá na praia e falava, pô, minha praia, velho. Eu acho que é tudo isso por conta de uma relação de pertencimento que a gente tem com esse lugar, né? Então eu digo que a gente passou uma infância e uma adolescência num lugar que você poderia ter uma vida de Peter Pan, né? Uma terra do nunca, um lugar fantástico, paradisíaco, com rios, praias, cachoeiras, costões rochosos, trilhas urbanas, um lugar que tem 487 anos, né? A segunda cidade mais antiga do Brasil, de 1532. Então tem um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico muito rico. É mesmo, tem ali... No centro da cidade é incrível, um lugar bucólico. Tá mantido? Tá bem mantido legal. ainda, né? O conjunto arquitetônico ainda está preservado uma boa parte. Então você viveu tudo isso aí. É uma cidade que teve muitos artistas, Benedito Calixto, poetas, né? E aí a gente viveu vendo isso e tendo isso ao nosso redor, né? Uma escola que eu estudei chama Benedito Calixto. Pô, então que era uma legal. escola no centro da cidade, uma escola com uma arquitetura antiga. Pra quem conhece São Paulo, já veio a São Paulo, a Praça Benedito Calixto, que é uma praça muito conhecida, porque tem uma feira de antiguidades e tudo mais. Que legal, não sabia que Benedito Calixto era de Itanhaém, que legal. É um filho ilustre. Que e aí, legal. com tudo isso, a gente começou a ver essa alteração na cidade, né? E muito rápido, né? Então, você sai de uma cidade
com 80 mil habitantes até os anos 80 e hoje passa de 100 mil, né? Em 30 anos ela deu uma explosão demográfica e com isso todos os conflitos, os problemas também chegam na cidade e a gente não podia ficar de braço cruzado. E aí um grupo de jovens na Praia dos Pescadores começou a fazer mutirões para recolher plástico, lixo da areia das praias. E aí um colega viu esse movimento, ele já estava uma época, já estava formado, né, na área de ciências biológicas, ele falou, cara, preciso abrir uma ONG, né? E era um termo muito novo também, ONG, né? O que seria isso? Tipo, o que é ONG, né? Cara, é uma associação. A gente já tinha um conhecimento de associação de surf, associação de skate, mas o termo ONG, que é uma nomenclatura genérica, e a gente não sabia nem o que seria, que documento, o que tem que fazer. Não, é um estatuto, eu tenho um modelo. Cara, a partir disso, ele falou, isso aqui faz essas alterações, a gente fomos num cartório, registramos e descobrimos que a gente estava dentro do terceiro setor. Né? Isso foi fundamental, entender o que era o terceiro setor. E aí, nisso, esse grupo começou a querer buscar, conhecer mais, e todo mundo estava ali ingressando numa universidade, um fazendo administração, um direito, um jornalismo. E eram seus amigos ali, seus amigos de onda. Amigo de infância, amigo de escola, que é um grupo muito consolidado, somos amigos até hoje, né? E aí esse grupo começou, a gente sempre viajou muito junto, sempre curtiu muita coisa junto. Vamos então a gente somar criar esse grupo e formalizar. E aí começamos o trabalho, entendendo o que era o terceiro setor. E aí tudo que na época eu lembro que a gente não tinha essa facilidade de comunicação, né? Então dependia muito de você ler coisas em jornais, algum acesso à internet. 2000 o mundo era outro. Exatamente. Pode parecer que não, mas é. E aí tudo que era relacionado a sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental, que chegava para nós, a gente começou a participar. E participar de encontros, de congresso. Das caras, porque tem muito isso, né? A mensagem, né? A mensagem de conscientização, ela é o... artesanal. Dia a dia. Todo dia um pouquinho. Todo dia faz um pouquinho. E aí eu tive a sorte de ingressar na faculdade de jornalismo. E eu tinha muitos amigos, né, que já estavam estagiando em veículos de Santos, Grupo A Tribuna, que é concessão da Globo, jornais de grande circulação na região. E eu sempre fazia foto, ainda a câmera digital era um sonho, né? Tava engatinhando, mas foto analógica, então a gente sempre fazia as ações, os mutirões de limpeza. Registrava e chegava com o albinho e mostrava, pô, olha o que a gente tá fazendo. Aí algum jornal laboratório, matéria-prima, queria escrever sobre o meio ambiente. O professor Mano, cara, você só vai aprender a escrever sobre isso, tem que começar a escrever sobre outras coisas também. E aí, mais assim, o meu foco nos veículos da faculdade era para poder divulgar. E aí os colegas vinham e falavam, pô, João, manda um e-mail para mim quando tiver uma ação que eu pauto na TV. E aí a gente começou a fazer essa assessoria de imprensa para EcoSurf, né, fazendo os releases, mandando aí em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005. Cara, a gente começou a aparecer muito na TV. E aí essa coisa começa a ampliar, né, o alcance daquilo que a gente estava fazendo, inspirar outros grupos, outras pessoas e o nosso nome começar a ser reconhecido. E aí regionalmente, sempre que se falavam em uma ONG, lembravam da EcoSurf por algumas características. Primeiro que era um grupo de surfistas, então cabeludo, tatuado, né? Não usava uma roupa muito formal para ir nas reuniões, né? A gente chegava meio descolado, despojado. E no outro aspecto, porque a gente tinha um ativismo muito forte, muito latente, né? De se colocar mesmo para ser parte da solução. Claro, você ser o surfista querendo proteger as ondas e o oceano, né? Como você falou de ser um agente mesmo nesse sentido. Eu, pesquisando no site de vocês, assim, eu vi muita coisa legal, muita coisa escrita, muitos termos legais e tal. Mas falar sobre tem um momento ali que fala sobre o princípio de vocês. E é a transparência no ser, no sentir, no pensar, no falar e no fazer. Legal isso, hein, Eu acho João? que são princípios básicos para a convivência em qualquer sociedade. Né? Então, acho que a gente tem que ser pautado por isso. A gente vai completar 2 décadas no ano que vem. Com todas as dificuldades que entidades do terceiro setor sofrem por não ter grandes patrocínios, por trabalhar, por vezes, com projetos e ações pontuais. Mas uma coisa que a gente protege muito é a nossa imagem. Né? Porque a gente, para constituir essa imagem nesse artesanato da vida diariamente, foi uma longa caminhada. Então a gente tem esse cuidado de sempre se manter idôneo, né? E procurar fazer um trabalho sério. Tanto que a gente hoje consegue ter, de certa forma, um reconhecimento, um prestígio no nível de parceria que a gente alcança, pela nossa intenção e pela forma de sempre estar se policiando e manter esses princípios vivos e na nossa prática diária. E aí ali também, entre as coisas, o proteger as ondas, né? Porque a gente fala muito de proteger as praias, o oceano, os rios,
Mas as ondas, né? Acho que aí, claro, aí é onde conecta perfeitamente com o ecosurf mesmo, né? São surfistas mesmo. Né? A onda é porque a onda é o nosso grande ativo, né? A onda, o que seria o surfista sem uma onda, né? Então a gente entende que, exatamente, você proteger a onda, você perpetua o surf. Não, e ver a onda, ou seja, enxergar a onda, porque muitas vezes a onda ela é invisível ao grande público, assim, sabe? Só que a onda é energia eterna, né? Você pode girar ali ela é energia eterna, e ela é quem às vezes avisa como tá a lua, ela que avisa, né? Enfim, assim, tem um poder enorme. Dentro dessa jornada de vocês, o Jack Johnson aparece aí no meio de alguma, Isso. né? Foi uma grata surpresa, né? Quando eu falo desse reconhecimento, né, que a gente conseguiu alcançar, e isso foi consagrado porque ele, por 2 vezes, nos convidou para ser parte da turnê dele na América do Sul. Então, a primeira vez foi aquela surpresa, né, bem grande, bem ampla, de você receber aquele e-mail. E aí eu lembro que eu comentei numa rede social, algo do gênero, aquele dia que um e-mail veio do Havaí, né, e deixei no ar. E as pessoas, mas o que? Me conta, fala aí manda uma mensagem, o que tá acontecendo, né? Porque assim, depois das redes sociais, a gente vive quase que num Big Brother, das pessoas sabendo o que a gente tá fazendo e fundamentalmente nessa parte institucional é sempre bom manter o nosso público, nossos seguidores atualizados do que tá acontecendo. E aí o Jack Johnson foi um e-mail, ele vinha para uma turnê na América do Sul, e o Jack Johnson defende algumas causas, ele tem a Ohana Johnson Foundation, que é uma organização Johnson Foundation, que é tocada pela mulher dele, pela companheira dele. E dessa Ohana Johnson Foundation, eles têm uma plataforma chamada Wet Ones, que eles conectam projetos no mundo inteiro, nos continentes onde o Jack Johnson faz turnê. E aí nessa turnê da América do Sul, ele falou, vocês não estão a fim de defender algumas das minhas causas e ampliar a minha voz pela causa dos oceanos? A gente falou, claro. Claro, ele fez uma parceria mesmo com você para ecoar ali o... Exato. Ele defende 3 causas principais, que são a questão alimentos livres de agrotóxico, a questão do combate à poluição pelo plástico e essa questão da alimentação saudável. E então ele nos convidou, a gente montou várias ações com ele aqui no Brasil, de ativação dos shows também, com sorteios de ingressos, fizemos grandes mutirões de limpeza de praia. Isso foi incrível, né, para nós naquele momento, que é uma referência. Ele, de fato, é um ser iluminado. E assim, é um cara, é uma voz muito importante, porque ele está, sim, dentro do mercado pop mundial, assim, né, mas que não deixou de ter essa consciência. Ele é um cara muito legal. Quando você olha ele, você já vê que o cara tem ali, né? Ele é um rockstar, ele é um cara que toca de chinelo no palco. Isso, ele tem esse pé no chão e acho que muito por causa disso também a carreira dele foi do jeito que foi, porque ele é um cara de verdade mesmo. Pega altas assim, ondas. Né? E aí em 2017 ele veio mais uma turnê e novamente ele nos convidou para continuar na parceria. Então ali consagrou, porque pela segunda vez ele falou, não, os caras são viáveis, eles fazem um trabalho sério. E aí nessa segunda vez foi muito engraçado, porque a gente estava com um time, tem um Green Village antes do show, então tem um espaço para você fazer ali uma interação com o público que vai ao show. Quando começa o show, eles acessam aquele espaço e aí você pode ir curtir o show. E aí nossos voluntários ali, parte dos membros da EcoSurf, e aí você ganha um free pass, que te dá acesso até ao palco, etc. E aí o pessoal tava com uma bandeira, e aí bem perto do palco começou a chacoalhar a bandeira, aí o tecladista dele tava numa música fazendo um piano com ele, e pediu pra jogar a bandeira, aí o pessoal jogou a bandeira, aí o tecladista abriu a bandeira pro público e colocou em cima do piano e continuou o show. Nisso teve mais uma música, o Jack Johnson veio chamar o tecladista pra cantarem junto, e aí ele viu a bandeira em cima da mesa, ele pegou em cima do piano, ele pegou a bandeira, foi pro público e abriu a bandeira da EcoSurf em cima do palco. Então assim, foi de arrepiar. Que noite, né? Foi uma noite especial. Porque também isso aí tem um simbolismo muito grande de significado, de estar no caminho certo, né, cara? E de seguir batalhando, assim, né? Nas coisas que a gente acredita, acho que são né? sinais, né? Eu acho que a gente vive percebendo esses sinais e como a gente vai se posicionando, as coisas vão dando certo, eu acho que isso é uma confirmação, né? E, João, a gente se conheceu ali em Paraty-Mirim, no meio da conexão Sherman. Era uma descida, um momento ali de troca de tripulação, onde alguns desciam, outros entravam.
E a gente se conheceu no jogo que vocês têm, que é o Tabuleiro Gigante, que é o jogo da sustentabilidade e dos mares limpos também, né? Toda essa conscientização sobre os plásticos nos oceanos e essa praga que a gente está vivendo. Só pra explicar, então era um jogo, imagina aí um tabuleiro gigante, daquele ano de 2 casas, jogava um dado grandão pra cima, tal, pô, dinâmico pra caramba. Isso aí é uma das interações que vocês têm pra conscientização, às vezes no meio da praia, fazer um joguinho ali com a galera no meio da praia, né? Brincando e aprendendo. É uma ferramenta, né? Um dos expertises que a gente acumulou ao longo dessas décadas é trabalho com educação ambiental, não só na parte da sensibilização, mas entendendo a educação ambiental como um processo, né? Desde Como conscientizar, né? Exato. Desde a formulação de políticas públicas, a gente já participou de da construção de políticas públicas, como a Política Estadual de Educação Ambiental, aqui no estado de São Paulo. A gente já esteve no órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental em Brasília, né, com assento discutindo a nível federal que tipo de educação ambiental que a gente quer para nossas crianças dentro das escolas, tanto formal quanto não formal. Então a gente vê a educação ambiental como uma política pública necessária, extremamente importante para a gente conseguir construir uma cidadania ambiental entre os públicos. E aí a gente precisa de ferramentas, né? E aí a parte lúdica é muito fundamental para você trazer as crianças para uma reflexão. E não pode ser qualquer abordagem. Então a gente entendeu que o jogo, nessa dinâmica, que ao mesmo tempo que há um jogo, existe uma competição, mas a parte da cooperação, né, essa parte lúdica, ela funciona muito bem com as crianças, porque no final todos ganham e todos levam uma mensagem. O jogo, basicamente, ele funciona como um programa parapedagógico, né? A gente consegue oferecer isso também para outros públicos, para as escolas usarem esse jogo que ele tem de tabuleiro impresso, mas o jogo na praia de tabuleiro gigante, onde as pessoas se transformam nos peões, nas peças do jogo e tem esse dado, ele é muito legal porque você consegue trabalhar alguns temas importantes dessa agenda Mares Limpos, Mar Sem Plástico, que falar sobre consumo consciente, falar sobre os impactos da poluição na biodiversidade marinha, dos impactos da poluição na terra, nas praias. A gente fala sobre produtos que contêm plástico na sua composição, aquele plástico de uso único. Ou seja, onde está o plástico, né? Não é só pare de usar o plástico, mas também assim, aonde ele está, Exatamente. Né? E aí a gente consegue também trazer informações sobre o que é a importância dos oceanos, a importância da reciclagem, como o ativismo pode ajudar a gente a desafetar os ambientes pela poluição. As cores da reciclagem. Exatamente. Né? Então sempre tem uma provocação ali e o jogo ele já tá as respostas. Então quem estiver ligado no jogo consegue ir bem, porque as respostas também por vezes aparecem que é um tabuleiro bem ilustrado, né, bem colorido e tem tá ali do lado, ali. Né? A resposta tá ali do lado. Ninguém vai sair perdendo ali, Não. né, chorando, né? E você falou sobre impacto de biodiversidade. A gente tá comendo plástico, João? Olha, a gente tá respirando plástico, né? Então já os estudos dizem que a gente já tem micropartículas, né, de plástico, de polímeros em suspensão no ar. Né? Então a gente já tem os estudos que determinam isso, que evidenciam, na verdade, isso. O que isso causa no nosso organismo, ninguém ainda consegue apontar e ter uma afirmação categórica, mas provavelmente coisa boa, né? Você ter um organismo com muito traço de plástico no seu organismo, eu acho que não é algo natural. Então, provavelmente, isso vai haver alguma reação química futuramente no acúmulo, né? Numa bioacumulação no organismo dos seres humanos que possa causar problemas de saúde. Em animais já há comprovações de mudanças hormonais por conta de estar afetando glândulas que fazem toda a distribuição de hormônios em alguns animais. Então, a questão reprodutiva de animais também está sendo prejudicada. Então, são interações que já são comprovadas que o plástico, né, o micro, nanoplástico, já estão causando impactos. Ou seja, não é só aquele plástico do peixe que se abriu e aquele... vai muito além disso, né? Muito além. Outro dia eu li um estudo que existe já aves, né, passarinhos de rua, esse mais comum que você vê, com traço de plástico, né, no sangue. E aí, segundo a pesquisa, as larvas de inseto estão interagindo com esses plásticos, né, microplástico, nanoplástico, e aí o passarinho que está se alimentando dessa larva está trazendo isso para o seu organismo. Então, você vê que, infelizmente, a gente conseguiu colocar o plástico em tudo. Quando a gente fala da praga, eu acho que passa muito por aí, assim, né? Da praga, porque é aquela coisa que pega em tudo, em todos os lugares. Como você disse, a luta, uma das grandes lutas de vocês, realmente é o mares limpos, né? O plástico no oceano.
E aí, como eu disse, a gente se encontrou ali em Paraty-Mirim porque estávamos no meio da jornada da Conexão Schirman. Eu acabei indo embora, mas você ficou, você entrava naquele dia lá, João. Como é que foi a Conexão Schirman, esse trajeto aí de Paraty até Ilhabela? Conta pra gente aí. E você, como cara da EcoSurf, como é que foi estar lá dentro com a família, que é uma referência, assim, naquele veleiro que é uma Disneylândia da sustentabilidade? Conta aí um pouco pra gente. Pra mim foi um sonho realizado. Tem uma pessoa que eu tenho que agradecer, com o Ale Moreno. Um beijo pro Ale. Porque ele que fez a ponte pra gente poder atravessar aquele pier e cair naquele barco. Então, foi incrível, eu conheço a história deles, eu acompanho nas mídias, a gente sabe que eles são uma referência mundial de estilo de vida, de modo de olhar para o mundo. Não só o componente da navegação, mas a família, o ser humano que ali estão, são pessoas extraordinárias, que têm um brilho, cada um com seu brilho especial, né? E aí poder ali vivenciar, né, aqueles dias com eles foi um sonho que eu realizei. E foi melhor que um sonho, né? Porque às vezes você cria uma expectativa e quando supera a expectativa, você superou, né? Verdade, sonhos são até perigosos. Exatamente. Em alguns momentos. Então né? superou todas as expectativas que eu tinha. Eu posso dizer que foi perfeito, né? Você poder conviver com eles, entender, né, como que eles funcionam no barco, o respeito que eles têm entre eles. E o barco é como se fosse... O barco não é como se fosse. Na verdade, aquele barco é o lar deles. Então eles encaram não só o barco como o lar deles, e aí eles trazem aquele olhar para o barco como, né, o lugar que protege eles e que ao mesmo tempo permite eles viverem aquele modo de vida para o planeta. Né? Então eles interpretam dessa maneira. Se todo mundo pensasse assim, né, com o seu lar, com relação ao seu lar, né? O seu lar no sentido de a sua morada, né? Não necessariamente o lugar físico, mas a sua morada, que eu acho que é assim que eles enxergam o barco, né? É a minha morada, né? O meu barco, meu universo, né? Minha morada, meu universo, assim, né? E aí, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Bom, de fora pra dentro nem sempre, mas de dentro pra fora, com certeza sempre, né? E aí as atividades que rolaram lá, eu vi que vocês foram com um catador ali de plástico. Fala um pouco sobre essa... um equipamento... Eu já tive a oportunidade de operar esse equipamento até então 2 vezes. A terceira vez foi ali. Eu já operei esse equipamento numa expedição no Oceano Índico. E a gente fez uma coleta, né, numa volta naquele giro de poluição que tem no Oceano Índico, junto com alguns pesquisadores norte-americanos. Você esteve lá, viu aquilo de perto? Eu estive lá, vi aquilo de perto. Também a gente fez uma coleta e foi bem assustador, que a gente estava bem longe da costa, bem longe de áreas habitadas e a gente encontrou no oceano muitas partículas de plástico. Depois fiz outro teste também, mas não foi tão bem sucedido. Era uma área urbana, mas talvez o equipamento não funcionou tão bem. Explica o equipamento um pouquinho pra gente. O equipamento é como se fosse uma caixa de aço inox, né, com as extremidades abertas dos 2 lados, só o quadro dela, uma largura ali de uma média de uns 15 centímetros de boca, e aí tem 2 asas que saem ali do meio, né, dessa caixa para dar uma hidrodinâmica na hora de que ele for puxado pelo barco. E aí, atrás num dos lados da caixa, você encaixa uma rede. E essa rede pode ser de 2,5 milímetros ou até um pouquinho mais fina. Numa média de 2,5 metros ou até 5, existem casos. E aí, no final dessa rede, você coloca um copo. E nesse copo, você acopla um outro material para fazer o filtro. Né? Aí tem que ser muito fino, uma malha, talvez. A gente colocou ali uma lycra. E aí você parafusa, né? Você fecha essa boca e você solta esse equipamento no mar, rebocado por cordas. Ali no caso foi uma velocidade de 4,5 nós e foi um teste, era um protótipo. Então o Wilhelm Schirman, um cara genial, que ele conseguiu fazer funcionar. O Aquaman realmente honra o título nome, que está conferido a ele. Verdade. E funcionou, a gente ficou muito feliz na hora que soltou na água, viu que a hidrodinâmica estava perfeita naquela velocidade. E a gente fez um teste, um lugar entre o litoral paulista, né, entre Ubatuba e Ilhabela, que é uma região ímpar, uma região linda. Total, né? Verdade. Você tem ali ambientes frágeis dentro, protegidos, né? Ilhas que são unidades de conservação. Então, e a gente soltou durante 25 minutos e fizemos acompanhando. E aí, na hora que a gente recolheu o equipamento, a gente subiu ele ao barco, ao veleiro, e na rede, na parte interna, que deu para perceber, tinha muito material orgânico ali, muito pedaço de folha, de galhos, de vegetação, etc.
E a gente não viu nada de muito assustador, muito diferente do que, né, poderia estar ali. E aí quando tiramos o copo e começamos a lavar a rede, e aí para triste surpresa, de cara sai um papel de bala, todo gasto já, que papel mais celofane, mais plástico mais mole. E aí microplástico e pedaços de nylon também tinham ali, isopor. E aí todo mundo ficou muito assustado, né? Porque você olhava na água, E você naquela não região. via, né? Ao olho nu você não vê. Então não é só ver o plástico. Exatamente. É isso um que- microplástico, macro E- problema, né? Perfeito. O microplástico, só porque quem tá ouvindo a gente, às vezes não tá dentro. O microplástico são os pequenininhos mesmo. No fim, é o que o peixinho come mesmo, né? Eles vão se dizimando. E aí, esses aí é que é impossível de. Porque se você acha uma garrafa grande boiando ali, você pega essa garrafa, beleza, você tirou uma grande. Agora, os pequenininhos. A classificação é microplástico menor que 5 milímetros. Né? Então, tudo que é menor que 5 é microplástico. E exatamente, você vê uma garrafa, é muito mais fácil de você recolher, visível, né? Agora o micro, a gente... Na areia ainda, né? Por exemplo, quando chega na Exatamente. costa ali mesmo, né? E aí também, numa das praias que a gente foi, durante esse percurso, uma praia na Ilha Anchieta, em Ubatuba, uma praia linda. E aí a gente percebeu que também na vegetação, no barranco que se formava entre a vegetação e a areia, numa área de restinga, a gente encontrou uma garrafa plástica, PET, estava já estratificada, né? Já estava compactada com o solo, entre o solo, a vegetação e a areia, ali criando um extrato abaixo da serrapilheira ali na formação do solo. E quando a gente tirou, era uma garrafa de água do modelo muito antigo, né? De uma marca tradicional brasileira. E estava já se fragmentando, mas assim, devia estar ali há pelo menos 20 anos, porque é um modelo que a gente não vê mais na prateleira do supermercado. Você sabe que pra mim me chocou muito também, porque a gente encontrou um pote de Dorina. E Dorina, mas era muito anos 90 aquele pote da Dorina, com design todo antigo e tal. E aí, realmente, eu acho que assim, né, a conscientização a mão na massa, nesse caso a mão no plástico, infelizmente, ela é muito necessária, porque ela é chocante. E às vezes do choque, eu sou assim dentro de mim, eu acredito que o choque tem uma participação muito importante na conscientização. Eu acho que a conscientização, às vezes um bate-papo, eu sei que esse bate-papo nosso tem força, mas se o cara for lá na praia e ele vê o que a gente viu ali, o que a gente tá querendo dizer do microplástico, e aí, porque você vê aquilo, aqueles 5 metros, e você potencializa ou multiplica isso pelo tamanho do mundo, e cara, e aí você começa a ver o tanto de plástico que está no seu dia a dia, o plástico que está no dia a dia do seu vizinho, os lixos que você vê por aí, né? Os shoppings, os copinhos, a tampinha do copinho, é tudo plástico. E às vezes você compra uma embalagem, a escova de dente tá numa caixa que é plástico, você abre a caixa, tá no negócio que é plástico, que já veio num sacola plástica. É um exagero, né? O canudo de alumínio que vem dentro de uma embalagem plástica. A gente Perfeito. tá vendo muito isso agora, né? Então, cadê a conscientização aí, se você coloca um plástico dentro do... né? É o que você colocou bem. Eu acho que a experiência, a vivência e o exemplo, eles são fundamentais. Eu, particularmente, acredito, né, eu vejo 3 coisas importantes, que é a informação para o conhecimento e o conhecimento para mudar o comportamento. E essa informação de você ir lá em loco e visualizar o problema e sentir o problema, o que está afetando no ambiente, o que está afetando na biodiversidade, ela é transformadora. Porque não é alguém que te falou, você viu e sentiu com as suas próprias, né, com a sua própria visão, com o seu próprio silêncio, tato, às olfato. vezes, também, né? Com o seu próprio, só de você ficar ali quieto, mas dentro você tá pegando fogo, Eu já tive a né? oportunidade de fazer ação com empresas que produzem plástico, com ação de engajamento social com voluntários de empresas, são voluntários corporativos. E aí a gente foi convidado para fazer uma ativação com eles. E talvez fosse algum tempo atrás, eu não iria. Mas eu acho que a gente tem que contribuir porque são múltiplas abordagens e não existe uma bala de prata que vai resolver o problema de uma vez. Então, o que a gente puder ter de incidência para começar a construir, né? Toda pequena oportunidade, Exatamente. né? Abraçá-la, né? E aí a gente trouxe, era uma diretoria, a presidente da empresa veio para a ação, uma empresa global, a maior produtora de resina plástica do mundo. E no final da ação, e foi muito engraçado, que ele chegou com uma mão biônica, aquelas mãos que o pessoal usa para pegar. No Japão se usa muito aquilo. Mas não porque ele não queria sujar as mãos, é porque ele achou que ele ia encontrar, né? A gente já tinha
brifado qual seria a praia. É uma praia aparentemente limpa. Mas, cara, aí a gente chegou na ação, eu sabia que quando a gente vai limpar a praia, que é um exercício como se colocasse uma lupa no problema. Porque você olha a praia, tá limpa. Depois de 50 minutos com 200 voluntários, a foto sai diferente do que você imaginava. E aí no final dessa ação, ele com sua mão biônica, talvez ele imaginou que ele fosse encontrar um pedaço de plástico aqui, andar mais 200 metros outro pedaço. Infelizmente não é essa a realidade de muitas praias brasileiras. O material está muito distribuído e muito perto um do outro. Total, e aí cara. tinha uma lona... Não é um ou outro, não é um ou outro. Tinha uma lona com milhares de pedaços de plástico, centenas de quilos, e fizeram uma foto final e ele estava com uma cara assustada. E depois disso eu vi que essa empresa, junto com outras, fizeram um posicionamento global de investimentos na conta de 1,5 bilhões de euros para começar a investir em gerenciamento de resíduos em municípios, em projetos, etc. Talvez a gente conseguiu, né, um grãozinho de areia fazer a diferença na visão dele sobre o que é o problema, nas externalidades que os processos industriais no qual ele opera causam no ambiente. Então acho que isso daí foi engraçado justamente Você viu nesse olhar como tocou ele mesmo, né? que você coloca que você tem que viver o problema para poder falar sobre o problema. Claro. Melhor, ter mais propriedade, né? Claro. E qual que é o... Qual é o número mais chocante de todos esses números que você tá por dentro? Assim, o que ultimamente tem te tirado mesmo o sono, assim? O que ultimamente você falou, pô, cara... As isso pessoas que acreditam que a Terra é plana. Tô brincando. Mas é uma visão, né, de mundo das pessoas que... Aquelas que não acreditam que a gente está vivendo hoje mais um momento de extinção, que a gente está vivendo hoje, né, a perda de resiliência do planeta já foi ontem, o Overshot Day, que quando a gente entra no cheque especial, a Terra para de prover recursos na velocidade que a gente extrai, né, então a gente está sempre agora tirando mais... Vai desregular, né? Exatamente, tem gente que não acredita nisso, e a ciência está comprovando isso. Então, e aí, no aspecto de quando você fala de poluição, as pessoas não estão acreditando que o oceano está poluído, não estão acreditando que os animais estão interagindo e a gente está retornando esse plástico por vezes, né, na nossa alimentação, e a gente ainda não está sentindo, mas no futuro... Exato, então essa coisa das pessoas estarem descrentes me assusta muito, né? Existe aí são as bolhas que se criam, e aí isso me preocupa, porque talvez eles possam um dia estar no espaço de tomar de decisão e estar fazendo a decisão errada. E eu acho que a nossa geração é a primeira que aprendeu a viver e entender os problemas, e talvez seja a última que vai ter tempo para começar a iniciar as soluções. Somos uma transição, somos uma geração de transição, com certeza. Exato. Assim, então, assim, essas pessoas que ficam sempre acreditando que a outra que tem que fazer e não se colocam à disposição para ajudar também, isso é o que mais me assusta. Mas dos dados, quando você observa, né, a mortandade de animais marinhos, por redes de pesca, as chamadas redes fantasmas, são redes que se perdem nas tempestades ou são jogadas intencionalmente no mar, e os animais acabam se enroscando. Então você tem tartarugas, baleias, golfinhos, arraias, que morrem aos milhões. E né? as imagens são chocantes, né? São chocantes, e a gente diz que quem está advogando esses animais, né? Quem que é a voz desses animais na hora de você fazer uma discussão séria sobre o nosso impacto enquanto sociedade humana no planeta? Quem é a voz afinal, os animais não têm voz. Então, quem é a voz de quem não tem voz, né? Somos nós, né, cara? Porque eles não estão gritando. O gritar socorro deles é quando a gente vê essas fotos, quando a gente acha esses... Eu estive no desastre ambiental de petróleo no Golfo do México, em um trabalho que eu fazia ambiental ali pelo Legendários, um programa que eu participei. E a gente fazia muito em primeira pessoa, né? A gente tinha uma coisa que ali, vamos cobrir os grandes desastres ambientais, mas não mostrando, olha, lá aconteceu. Não, aqui está acontecendo. Então era mão na massa, primeira pessoa, era muito interessante. E eu fui lá para o Golfo do México e a gente viu, tinha vazado uma plataforma de petróleo e eles não sabiam, era muito curioso, eles não sabiam tampar o vazamento. Os Estados Unidos, British Petroleum, inclusive, eles tentaram colocar até bolas de golfe. Bolinha de golfe. Depois jogaram pneu. Depois não sei o que. E nada parava. E eu ficava pensando assim. O pessoal da produção aqui tirando a passagem, porque eu ia, e a parada não parava de... E eu pensava, ou seja, tem a tecnologia pra furar até a puta que pariu do coração do mundo. Agora, não tem a tecnologia pra frear quando vaza, quando estoura o cano. Eu digo que eu acho que a gente enquanto sociedade humana, enquanto espécie, é uma espécie que não deu certo, né? Porque visa-se só e tem o lucro, né?
tem um pensador, um economista, ele é incrível, Naxi Sachs, ele diz que a gente tem um comportamento, né? O único organismo que se comporta parecido com o ser humano é o vírus, né? Porque a gente demorou 100 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas e 100 anos a 7,5 bilhões. Então é um crescimento exponencial e tudo isso por conta de uma sociedade de conforto, né? De alimento fácil. Então a gente sabe que quando tem muita oferta de alimento, né, organismos e espécies proliferam mais rápido. Só que a gente não conseguiu se conectar e olhar para a natureza ao exemplo dela, vivendo uma harmonia. A gente sempre está tirando mais do que a gente precisa. A gente né? acha que a gente é dono da natureza, E né? aí é um processo da sociedade, como ela está organizada de modo geral, né? Então existem sistemas, e aí dizem socialista, comunista, capitalista. Se o socialismo deu certo, eu não sei, eu não vivi o socialismo. Se o comunismo não deu certo, eu não sei, que eu não vi. Agora, eu sei que o capitalismo não deu certo. Da forma como ele está sendo colocado hoje, empregado, né, minorias acumulando, né, bens de maiorias, né, a gente exaurindo os recursos naturais do planeta para criar necessidades necessárias, produtos de uso efêmero, né, de obsolescência programada, obsolescência perceptiva. E assim, um monte de gente também entrando até na parte de saúde, um monte de gente cheio de doenças por causa dessa alimentação que é toda errada, né? Se fosse uma alimentação boa, vá lá, mas é uma alimentação toda errada, toda industrializada, uma alimentação toda capitalista também, né? A gente está comprando só marca, né? A gente não está comprando qualidade alimentar. É, né? a gente... Outro dia eu descobri que uma batatinha que eu achei que era uma batatinha frita não é uma batatinha, é uma massa que eles botam lá no coisa. A cerveja que a gente toma... Não é, né? transgênico. Então, por isso que algumas pessoas vão se dando conta com a coisa mais artesanal, como você diz, do seu trabalho, mas até da cerveja, inclusive, e tal, né? Você poder comprar ali do cara que tá ali, que é do seu bairro, que fabrica aquelas 50 cervejas no mês. Não dá grana aqui pra esse cara, tentar fazer girar de maneira mais sustentável, né? É uma economia de base comunitária, né? Perfeito. Isso em pequenas sociedades se mostra muito funcional. Isso. Tem um cara que ele é o Ferrez, ele lançou uma marca chamada Um da Sua aqui em São Paulo faz alguns anos. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, aquilo me chamou muito a atenção. Porque na comunidade tinha muitas costureiras que costuravam um blusão de uma grande marca esportiva a 5 centavos. E ela tinha que costurar, sabe, sei lá quantos ao mês para conseguir fazer uma renda. Né, por dezenas de centenas de reais às vezes. E aí ele começou a olhar aquilo e falou, vamos criar uma marca, uma identidade da comunidade, e trouxe aquelas costureiras para fazer uma economia comunitária. Então todo o recurso, tanto a mão de obra quanto o produto e a economia que girava para vender esse produto ficava na comunidade. Então aumenta esses giros. Então esses núcleos já estão, assim, isso já é sabido, né, em vários lugares acontece, só que ainda a gente replicar isso e criar escala é a grande dificuldade em sociedades organizadas em massa como a nossa. Isso, mas a gente conseguiria solucionar um pouquinho isso estando em São Paulo, por exemplo, mas vivendo em pequenas comunidades. Quase que se o seu bairro fosse sua comunidade mesmo. Não, eu vou no mercado, é no meu bairro, eu vou na balada, é no meu bairro, eu não sei o que, é no meu bairro. Isso não existe, mas ok, poderia vir a existir, né? Você acha que a gente tá falando dessa coisa do capitalismo? Só para o que eu ia falar também naquele momento é que naquela vez que vazou o petróleo, eu fui aonde eles estavam resgatando o bunker que resgatava os pelicanos com o óleo, o petróleo. Cara, petróleo e do petróleo vem o plástico, né? Petróleo é uma coisa gosmenta que você põe na mão que não sai, cara. E aqueles pelicanos não conseguiam nem respirar. E lavava, era 15 dias, eu acho, pra conseguir colocar um pelicano de volta ali no tadinhos, cara. Olha, pelo amor de Deus. Mas, falando um pouquinho sobre, a gente tá falando do capitalismo, a reciclagem, ela não tem um papel, ela não teria um papel importante nesse giro todo se ela desse dinheiro. Talvez, mas acho que é importante ter no radar, se a gente pensar em 7,5 bilhões de habitantes, que a gente extrai, produz, consome e descarta numa economia linear, impossível reciclar mesmo numa economia circular. Não dá pra você reciclar esse plástico todo? Materiais, provavelmente não. Né? O gasto de energia, a demanda de energia que isso gera, a pegada de carbono que isso vai, né, gerar é muito alta. O que a gente pensa? Eu acho que quando pensaram no esquema da reciclagem é a última etapa, né? Porque dos 3 R's, que é muito famoso. Isso. Então o primeiro é o Reutilizar, recuse. Recuse é o principal. E dentro do recuse tem o outro que é o pré-ciclar. Se eu comprar, como que eu reciclo? É reciclável ou não é? Então o recuse é fundamental ter de vista.
Depois é o reuse. Eu consigo reusar? Isso, eu consigo. Por último, a reciclagem. Por último, a reciclagem, quando você realmente precisa, você já o reusou infinitamente e agora não te dá mais uma utilidade, desgastou, aí você coloca na reciclagem. Dentro dessa perspectiva, talvez a gente conseguisse, né, criar uma equação que não gerasse maiores impactos. Isso, eu penso muito no desperdício, eu penso assim, quase o catador de latinha, assim, entendeu? Ali tem uma economia pro cara, então você vê muito menos latinha do que plástico a jogado no extração chão. da bauxita, que é o que gera o alumínio, ela é muito cara. Então é muito mais barato você trabalhar reciclando, é o que dizem, eu até acho muito triste falar isso, vou até repetir, mas não tem uma latinha caindo da mesa que não tem uma mão para pegar, né? O pessoal trabalhar em cooperativa fala muito isso. Já o plástico, ele é um rejeito do rejeito do rejeito do petróleo. Ele é um subproduto do subproduto que gera um nafta que os caras conseguiram dar uma destinação para não ter que jogar fora, enfim, criaram o plástico. Né? E é muito barato. Pra você ter uma ideia, é mais barato fazer um produto plástico com ele virgem do que reciclado. Porque no Brasil a gente tem um problema de bitributação, né? Quando você recicla o material, você transforma ele num plástico, num novo polímero, você paga 2 vezes. Então, por isso que eu tô falando da parte econômica, eu tô falando, me parece que o capitalismo matou a oportunidade da reciclagem de plástico, De certa entendeu? forma, sim, a gente tem plásticos de maior valor e plásticos de menor valor, né? Tem plásticos que não são recicláveis, então, mais, assim, se você pensar numa reciclagem de plástico, no universo de 100%, menos de 50% realmente, efetivamente é reciclado. Então, aquele plástico que você separa na sua casa e dá pro catador, quando vai para a cooperativa, para o lugar que vai prensar, 50% daquilo a menos, talvez, não vai ser reciclado. Vai voltar pro lixo. Chão, talvez incineradores, etc. Por causa dessa questão econômica. Mas o que a gente hoje discute muito é a abundância desse material e as aplicações deles que são desnecessárias do ponto de vista ambiental e até social, né? Então, colocar em todo lugar, em toda a embalagem, tudo. Exatamente. Né? Então você tem plásticos que não são recicláveis, que são às vezes blends químicos de vários tipos de resinas para fazer um determinado tipo de plástico, para ser uma embalagem de um salgadinho, por exemplo, que não vai ser reciclado. E você tem uma garrafa PET, que é reciclada, então é um plástico mais nobre que você consegue reciclar e aquele grão ali, né, quando ele passa por uma extrusão, etc., transformado num novo grão, ele pode ser moldado em outros produtos. Então existe isso já. O que a gente cobra muito é de um redesign, né, das embalagens de produtos e que também seja aí é uma coisa muito mais radical, mas eu defendo essa posição porque eu acho que a gente não tem muito tempo para pensar sobre ações de que a gente consiga ainda a médio e longo prazo ir resolvendo. Não, acho que tem que ter algumas coisas que são imediatas. Então é diminuir a oferta da indústria do plástico para aplicações que não sejam nobres, né? Então eu acho que a indústria deveria falar assim, você quer transformar meu plástico, mas no que você vai transformar? Para esse tipo de transformação, a gente não vai te vender esse grão plástico. Perfeito. Isso é uma responsabilidade das empresas de plástico. Exatamente. Eu acho que é quase uma utopia pensar dessa maneira, mas a gente tem que começar a trazer esses ideais para que comece a ser pautado e discutido, porque a indústria está muito confortável. Claro. Colocando, claro, né, enchendo uma enxurrada de grãos de plástico para ser aplicado de qualquer maneira, em qualquer tipo de produto, e aí depois ela culpa, sabe quem? O consumidor, que não é educado e não dá a destinação adequada. Porém, a gente é induzido a usar o plástico toda hora. Né? Então, a gente trabalha com comunicação, a gente sabe o poder que tem a comunicação, a repetição. Né? Então, a gente está toda hora com a distração muito, com a percepção muito distraída para poder fazer uma escolha de fato consciente. Né, pelo planeta. João, que legal esse papo. Eu tô aqui de novo com a camiseta. Legal a gente falar, a gente conseguir ecoar. O eco também não é só de ecológico, ele também é um eco, né, de palavras assim, e de intenções. Mas parabéns por todo o trampo, assim, cara. Espero que essa nossa conexão Shirma aqui tenha nos conectado aqui de todas as maneiras. Obrigado por ter vindo no podcast e por ter falado sobre isso com a gente aqui, cara. Cara, eu agradeço a oportunidade, a sua amizade, o convite, o seu convite. A Conexão Shirma, realmente acho que um dos papéis é fazer essa conexão entre as pessoas que participam e a gente já vê que isso aqui talvez seja um fruto daquela conexão. Sei com a nossa camisa aí, com esse eco, eu agradeço que o nosso planeta
dos sistemas solares. Boa, boa. Continue sendo esse planeta cada vez mais azul e que você continue sendo esse cara incrível aí, dando voz pra gente conseguir ampliar cada vez mais a nossa causa e alcançar esse eco, alcance mais pessoas, a gente transforme esse lugar que a gente vive num lugar melhor pra hoje, pra nós que estamos aqui e pra quem vem depois. É isso aí. Bom, quem ficou aqui até agora com a gente, tamo junto, porque vocês estão bem intencionados, né? Espero que a gente tenha atingido vocês. João, obrigado, meu velho. Valeu, mano, de coração. Valeu. Até a próxima, rapaziada. Obrigado.